programa Top Esporte, transmitido pela Multiplay, canal 15 da NET, todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 20 horas, para todo o Brasil, pela Lares e pela Com Brasil. E também transmitido pelo YouTube, com o meu amigo Divac, o nosso homem do TI e grande repórter. Então, nós estamos aqui hoje com um grande convidado aqui. Além desse grande convidado, Divac, nós também temos grandes entrevistas que foram feitas lá no basquetebol cearense, Isso. com o Bial, com o meu amigo Espiga, com os jogadores, né? A Ariane, a nossa repórter, que inclusive é repórter aí da TVC, repórter de outras TVs, fez uma grande entrevista completa com o Chico, o nosso cameraman, com você que estava presente, a sua esposa que faz toda a parte de fotografia do nosso programa, e nós vamos mostrar tudo nesse programa, além do nosso convidado especial, que é o Francisco Corrêa, que está aqui com a gente. O Francisco Corrêa, que ele também pertence à PCDEC, dos cronistas esportivos e radialistas do Ceará. E ele também é professor, é radialista também, né? Ele já participou de diversas rádios esportivas, já participou da Verdes Mares, já participou da Rádio Assunção, da Rádio Clube, da Metropolitana de Vac. E ele pertence hoje em dia ao programa Domingo Esportivo, que é transmitido lá pela Verdes Mares, né? E ele está aqui conosco, vamos bater um papo informal com ele que é do futebol, né, para a gente mudar um pouco, tirar do basquete, mas também vamos conversar sobre basquete com ele. E eu vou deixar aqui, Divac, para você fazer a primeira pergunta para ele aí. Vamos lá, a bola está contigo, Divac. Boa noite, Renan. Meu querido Chico, como é os bastidores da narração? Quando você chega lá, o que é que tem que fazer? Como é esse apuro da tua voz? Como é que funciona isso? Ah, bacana. Boa noite aí, Divac. Boa noite, grande Renan. Boa noite a toda a audiência aí do Top Sport, cara. Prazer aí estar participando aí com essa galera massa que gosta de esporte, gosta de basquete, gosta de movimento. Eu gosto de Divac é logo nos peitos, né, cara? Vai abrindo a porta, como é por trás da câmera e como é por trás da narração. É bem bacana. Como o Renan aí apresentou, cara, a gente já tem um tempo participando. Na realidade, é engraçado, Renan, eu nunca participo, eu sou afiliado à PCDEC, sou afiliado ao sindicato dos radialistas, mas eu nunca trabalhei profissionalmente, eu sempre participo como convidado, mas sempre estou participando, como você diz, agora eu estou lá na Verdes Mares, vou sempre convidado ao Domingo Esportivo, não faço parte da equipe esportiva, mas convivo com todo mundo lá. Inclusive, abração ao grande Jura de Parente, que é o coordenador lá. Esse programa está há 28 anos lá. E a gente lá entrevista gente de todo jeito, e participa em off, né, dessas transmissões, né, dessas participações. Cara, é assim, é um caos organizado de VAC. Caos por quê? Porque todo ao vivo, e você sabe, Renan, ele requer muitos cuidados, não é isso? E quando você está falando de uma transmissão esportiva, ela requer muitos cuidados de muitas pessoas. É uma equipe. Você escuta normalmente ali o narrador, você escuta normalmente ali o comentarista, normalmente você escuta ali um repórter. Isso independente do esporte, não é isso? Por exemplo, no Claro. basquete, você tem um narrador, né? A gente tem a pessoa que está narrando o jogo, tem o comentarista ali, e normalmente um repórter que está ali na quadra, que está ali no in loco, né? Essa harmonia tem que acontecer. Mas fora isso, do pessoal que está falando, que está aparecendo nas imagens, você tem por trás o pessoal da mesa de som, tem o pessoal da técnica. Hoje em dia a gente tem pessoas que fazem o que você faz, que é esse interlink com o mundo digital, porque o rádio, ele é o meio de comunicação mais antigo, de grande profundidade ao vivo que se tem no mundo. Porque a partir do momento que as ondas de rádio foram lançadas, a partir você tem uma massificação. E quando a televisão surgiu, isso é bem engraçado, Renan, muita gente dizia que o rádio ia se acabar, porque o pessoal ia ver imagem, ninguém queria só escutar. E o rádio encontrou seu espaço. Com o advento das redes sociais e da internet, todo mundo disse que o rádio ia se acabar. Pelo contrário, você vê agora as rádios, né? Você vê a Jovem Pan, você vê a Band News FM, a própria Globo, né? Aí nos Estados Unidos você tem a Fox, você tem a CNN, a ABC, que elas fizeram um formato de rádio e TV todo vinculado às mídias digitais. Então, hoje, numa transmissão, respondendo ao que o Divac perguntou, você tem toda essa equipe, tem lá 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, dependendo
da equipe. E você está trabalhando com emoção, porque você tem que transmitir, por exemplo, o narrador, ele precisa muito transmitir aquilo que ele está vendo, mas com a emoção. O comentarista, ele sabe do papel dele, ou seja, o comentarista, ele tem que dar o ponto de vista técnico. Todo comentarista, ele tem um time que ele torce, e às vezes ele está tendo um jogo, ele tem até uma parcialidade daquilo que ele acha correto ou errado, mas na hora de escrever o que está acontecendo, ele tem que se apegar ali aos fatos. O repórter tem um papel importantíssimo, porque ele está vendo o jogo ali, ele tem que estar ligado, então é um momento interessante, que ele pode entrar entre o comentário, o narrador e também as próprias mídias que são divulgadas, né, as propagandas ali, são lidas, tem que ter todo esse equilíbrio. Então é bem bacana. Mas ali, normalmente, como você sabe, você trabalha com isso ainda também, são pessoas que têm uma afinidade. Ou seja, por exemplo, nós três aqui hoje, nós temos uma afinidade, né, que nós temos conhecimento em comum em esporte, gostamos muito de basquete, são pessoas que gostamos de comunicação, então essa afinidade é importante. Mas é como eu costumo dizer, é um caos controlado. Ou seja, aquele negócio, aconteceu isso, aconteceu, saiu, não vai, anotou, você tem que estar atento, tá? Justamente para passar melhor, da melhor maneira possível aquilo que está acontecendo. E como é que você está vendo aí? Você que é do futebol, como é que está vendo o time do Fortaleza esse ano? Rapaz, o Fortaleza, que é o nosso principal representante, ontem ele estreou na Libertadores. Fortaleza não faz uma boa temporada, Renan, infelizmente. Assim como o Carcalion também, essa temporada não tá boa na NBB. Parece que eles combinaram, né? Mas lógico que não, né? Acontece, né? Ninguém monta time, ninguém monta elenco para caçar. Nós participamos de vários, jogamos a vida toda. Onde a gente monta um grupo, o intuito sempre é dar o melhor, né? Às vezes não se extrai. E o Fortaleza, ano passado, ele teve uma temporada muito boa, né? Ele foi quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Para um time do Nordeste, você sabe a dificuldade que é aqui, né? Principalmente logística. Você não dá para competir, por exemplo, o PIB do Ceará com o PIB de São Paulo, o PIB do Rio de Janeiro. Lá tem muito mais investimento, né? Mais atrativo, até para o jogador vir. Ah, eu quero morar em São Paulo, eu quero morar no Rio, que é o centro, digamos assim. Apesar de, obviamente, Fortaleza, você conhece a cidade maravilhosa, tem uma estrutura que não deixa a desejar a grandes metrópoles do mundo, mas é onde acontece. E o Fortaleza vem se destacando, né, nesses últimos anos. E ontem ele estreou na Libertadores da América, né, que é o principal torneio sul-americano, né, a Libertadores da América, que do Brasil, para você ter ideia, disputam os grandes times, né, do futebol brasileiro, que terminam nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e mais o campeão da Copa do Brasil. Então é Flamengo, é Palmeiras, são os maiores orçamentos do continente. Para você ter ideia, Renan, o Flamengo esse ano estima faturar 1,6 bilhões, com B, faturar. Pô, E o Palmeiras vai perto, 1,4 bi. Então, muito para você bom. ter ideia, os nossos times, o Fortaleza, que está numa crista muito boa, ele estima faturar esse ano em torno de 300 milhões, ou seja, é muito distante ainda. O Ceará, que voltou agora à primeira divisão, é um orçamento ainda mais modesto, vai em torno ali de uns 180 a 200 milhões. Então, ainda tem uma dificuldade muito grande financeiramente de competir. Mas a nível de bola, o Fortaleza vem se mostrando bem. Mas essa temporada especificamente, ele não começou bem. É um trabalho longínquo, é o quinto ano, 5 anos do futebol do mesmo técnico, que é o argentino Juan Pablo Vojvoda. Muito bom o trabalho dele, né? Você pegar um time como Fortaleza e botar ele nas cabeças, jogar Libertadores, botar Campeonato Brasileiro, fazer boas campanhas, está 5 anos. Só que esse ano ele não está bem. E é um ano até que o Fortaleza investiu pesado, trouxe nomes conhecidos. O zagueirão Davi Luiz, que por muitos anos foi zagueiro da seleção brasileira, estava no Flamengo. Tem nomes conhecidos como o Marinho. Trouxe agora um centroavante que é experiente, que é o Davidson. É um elenco caro, é um elenco experiente. E é competente, mas nesse momento não está conseguindo extrair. Então o Fortaleza Exato. começou mal ontem. Ontem ele começou muito mal. Tomou uma pancada, um 3-0 do Racing, que vale ressaltar, é um excelente time, atual campeão da Sul-Americana, ganhou a Recopa, bateu o Botafogo recentemente, o atual campeão da Libertadores, e é um time argentino que brigou por títulos, recentemente foi campeão argentino, ou seja, tem um trabalho. E o Fortaleza não conseguiu se ver bem ontem. Mas aí, de novo, é um bom elenco, é uma boa comissão técnica, é um clube de massa, que é uma grande diferença, viu, Divac e Renan, em relação
aos times daqui, Ceará e Fortaleza. O que falta financeiramente para competir, a gente consegue diminuir aqui no estádio. Porque é uma torcida, são duas torcidas muito apaixonadas. Quando o Flamengo vai jogar lá na Paraíba, 90% do estádio é Flamengo, só 10% é do time local. Quando ele vai jogar no Rio Grande do Norte, quando ele vai jogar em qualquer canto do Nordeste, os times do Sul, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, eles dominam. Aqui não. Aqui é dos poucos cantos, Fortaleza, Recife, Salvador, que o Flamengo vem jogar e só pega 10, 15% do estádio, Entendendo. porque a Francisco, massa mantém. Francisco, ontem eu assisti aqui nos Estados Unidos, eu tenho acesso às televisões aí do Brasil, e eu Sim, assisti até a hora que o time fez 1-0 no Fortaleza, certo? Eu tinha um o Racing. compromisso, o Racing, né? Eu tinha um compromisso, aí tive que sair, não vi. Mas o que muito me impressionou foi que realmente eu vi nesse elenco do Fortaleza muitos jogadores que eu não conhecia, porque eu acompanhei o ano passado muitos jogos do Fortaleza, e o Fortaleza tinha um time mediano, né? Como você diz, não era time de grandes craques, né? Era um time mediano, mas o Fortaleza jogava muito rápido ano passado. Rápido, e tinha um conjunto muito bom, e a rapidez era grande. E ontem eu vi grandes jogadores, como você falou aí, o nome deles, eu vi inclusive na apresentação que o cara disse: esse Fortaleza já foi campeão da Libertadores, esse outro já foi campeão, esse outro, tudo gente nova que está no Fortaleza, né? E eu vi que eram pessoas experientes, como o Davi Luiz e outros que estavam lá, bem experientes, jogadores, porra, de primeira linha. Só que o que me impressionou muito foi que aquele jogo que tinha do ano passado, de rapidez e dos anos anteriores, aquele conjunto que tinha, que em dois, três toques a bola já estava lá, quase lá na rede do adversário, ele hoje em dia não está mais cadenciado com esse pessoal, eu não sei, que isso compensou trazer esse povo todo de grande linha, não continuar com aquele time apenas colocando um ou dois, eu não sei, ou continuar com o mesmo time que tinha o ano passado, o mesmo plantel? Renan, você fez uma pergunta muito bacana, porque é um dos questionamentos que mais se fala. Fortaleza sempre foi muito assertivo nas contratações. A gente no futebol chama janela de transferência. Tem os períodos no ano que a FIFA libera, onde os clubes podem fazer. Como na NBA tem os trades, né, aquelas negociações, né? Inclusive agora a última lá do Anthony Davis com o, com o querido Tesouro, né? O Luca, né? Aqui sempre tem as movimentações em períodos específicos. E o Fortaleza sempre foi muito bem nessas transferências, ele sempre trazia bons nomes. Esse ano, ele terminou 2024, a temporada, como você frisou, com um time bem entrosado, vertical, um time que tinha uma transição muito rápida, que tinha um toque de bola, era um time bem automatizado, como a gente chama no esporte, né? Você solta o time vai se encaixando, sabe onde está, dois, três toques, transição rápida, estava finalizando. E o Fortaleza não perdeu grandes nomes, Renan. Fortaleza, ele na realidade, ele perdeu um nome que talvez tenha sido a diferença, que é o grande nome do ano passado, que é o Hércules, volante, meio-campo, grande jogador, um dos melhores volantes da Série A, em números, sempre estava lá no top 1, top 2, e ele foi contratado pelo Fluminense. E o Fortaleza sentiu essa perda. Mas o Fortaleza trouxe bons nomes. Ele trouxe o Paul Fernandes, o Fernandes, ele é capitão do Boca Juniors, um dos maiores destaques do futebol argentino nos últimos anos. E não acertou ainda no meio-campo. Trouxe Davi Luiz. Davi Luiz, obviamente, não é aquele Davi Luiz do auge da seleção brasileira, mas é um jogador experiente. E, de novo, o Fortaleza não perdeu muitos jogadores. Os jogadores que eles perderam, o principal, o único titular foi o Hércules. Os demais foram pontuais por negociações. E fez algumas movimentações interessantes. Só que, infelizmente, nesse momento não consegue. A gente não vê mais aquela transição, Renan. A gente vê muito Fortaleza com ligações, muita entrega. Não dá para cobrar que os atletas do Fortaleza estão fazendo corpo mole. Isso aí não dá, o time corre. Mas é aquela correria desorganizada, aqueles passes que eram automatizados já não acontecem. Aí isso leva o time a ficar desesperado. Por exemplo, nas finais do Cearense, teve expulsão do Fortaleza nos dois jogos. Teve pênalti. Fortaleza ele não conseguiu se encontrar contra o Ceará, não conseguiu se encontrar contra times de menores expressões.
altos, ele perdeu do Piauí, do Souza. Ou seja, mostra que é um time que tem muita qualidade, mas que não está se achando. Essa é a grande problemática hoje do Fortaleza. Foi, tipo, não ter sido assertivo nessa janela. Ele manteve a base, mas quem ele contratou para melhorar o time não conseguiu. E, pelo contrário, o nível que ele tinha no passado, esse ano, está bem aquém, está bem distante. Mas se você diz que ele tem os mesmos jogadores e apenas foi tirado um, ele poderia ter continuado com o Isso. mesmo elenco e ter apenas colocado um ou dois jogadores na hora que precisar, alguma coisa, mas continuar com aquele elenco que já estava acostumado a jogar junto, não era melhor, não? Eu acredito que sim. As mexidas do Vojvoda, elas são mexidas procurando encontrar uma melhor cara para esse Fortaleza. O Fortaleza não tem uma identidade ainda. Fazendo um paralelo com o Ceará, que é o outro representante na Série A, o Ceará é um time que tem um orçamento mais reduzido, porque ele estava jogando Série A, caiu, passou 2 anos na Série B e retornou agora. Quando você vai para a Série B, cai, despenca 90%. Então, o Ceará financeiramente passou 2 anos aquém. Para a Série A, o Ceará montou um bom time dentro do que ele podia, dentro do seu orçamento, dentro daquilo que ele tem como responsabilidade financeira. Então, o Ceará ele conseguiu ser mais assertivo. Ele está com um time competitivo. O Ceará ele conseguiu bater o Fortaleza, ele está bem na Copa do Nordeste, conseguiu se classificar na Copa do Brasil e voltou à Série A, estreou fora de casa contra o time do Bragantino, que é o Red Bull Bragantino, é uma das franquias do Red Bull no mundo. Aqui no Brasil é o time que o Red Bull gasta dinheiro, é um baita elenco, é um time que já jogou final de Sul-Americana, está na Série A há muito tempo. O Ceará estreou tudo para ganhar, fez 2-0, acabou cedendo um empatezinho no final, mas estreou bem fora de casa com um empate. Então o Ceará está bem mais tranquilo, não é que está resolvido, o Ceará está um bom time, vai sobrar não, mas ele no momento mais estável do que o Fortaleza. Até porque o Fortaleza, o sarrafo é mais em cima. Ele está jogando Libertadores da América. Libertadores da América é uma competição muito dura. Você pega, tipo, por exemplo, o Racing, é um time acostumado, é um argentino acostumado a jogar. Já é um time que disputa constantemente essa, essa competição. Nem tremeu, você viu, né, Renan? O primeiro tempo, Castelão lotado, 40 mil pessoas. Os caras nem Eu vi o tremem. primeiro tempo. É Eu vi. impressionante, de É. fato. Os caras nem. Eu vou Eu deixar, me vou, lembrando, de- vou deixar só para agora que o finalizar, Divac, desculpa te interromper, ô Francisco, vou deixar para o Divac fazer uma perguntazinha também aí. Vai lá, Não, Divac. eu tô pensando aqui no quesito, que a gente já fez algumas entrevistas, inclusive com um treinador internacional, cara, muito bom, que a gente estava falando da questão da psicologia. Isso tu disse tudo, Chico, aí tu falou em relação ao. O cara nem tremeu com um estádio lotado. E é isso aí que é o fator preponderante, né? O grande fator que faz com que o jogador ele sinta aquilo ali, tá entendendo? Que o cara não treme, o argentino não tremeu, não sabe, não teve algum abalo psicológico em si em relação a isso. E isso conta, correto? A psicologia em relação a tudo que está acontecendo, inclusive, né? Talvez por isso que o eu, Fortaleza está ruim, né? eu penso muito nisso, Divac. A mente não tem para onde correr. Você lembra lá daquele vídeo lá que eu pedi para fazer o corte que eu montei na palestra, né? Por que que o cara conseguiu bater o recorde da corrida? Porque ele sabia que não estava na perna, estava na cabeça, está na mente, né? Então a mente ela te guia. E ela te guia tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu vejo um Fortaleza hoje que ele não conseguiu ter a harmonia na cabeça, ou seja, os jogadores que chegaram não se encaixaram aquilo que já estava, e os que estavam aqui não estão conseguindo render, se encaixar com esses novos. Eu penso muito nisso. Aí da pressão, imagina, Divac, olha só, tu pega um time como o Racing, o exemplo de ontem. O Racing está acostumado a jogar esse elenco do Racing. A Libertadores, Sul-Americana, foi campeão, grandes jogos. Vem para cá, o Fortaleza que não está numa fase boa. Sabe que a torcida é o diferencial. A torcida grita, ela pula, e o Fortaleza começou até bem. Nos 15, 20 primeiros minutos era uma trocação. Os dois times se atacavam. E até lembrou, Renan, aquele Fortaleza que você ressaltou aqui, do ano passado, vertical, incisivo. Mas é aquilo que o Divac está dizendo. Os caras estavam tão preparados psicologicamente para encarar aquilo que não afetou. Ou seja, quando o Fortaleza atacava, ia fazendo gol, eles iam lá e atacavam da mesma forma que a perna nem tremia. Ou seja,
Isso por Fortaleza, que está no momento mais difícil, que está precisando, não pode errar, acaba no momento tomando 1-0, aí cai um mundo na cabeça. É diferente, por exemplo, do que acontece com o Ceará. O Ceará na final tomou 1-0 do Fortaleza, Fortaleza cresceu a torcida e tudo, e o Ceará foi resiliente, ou seja, não abateu, conseguiu o empate, foi campeão. Tinha acontecido a mesma coisa uns dias antes, 10 dias antes. Copa do Brasil, o Ceará jogando em casa, tomou 2-0 de um time chamado Confiança, de Sergipe, e foi buscar no final, levou para os pênaltis e ainda passou nos pênaltis. Então, o mental, como você falou, Divac, você tem que estar preparado. Você não pode estar preparado só porque é bom. Você tem que estar preparado para quando a porrada vier, você saber lidar com isso. Eu tenho dois pontos que eu me lembro demais, puxando aí do basquete. Um, Michael Jordan, naquelas finais espetaculares com o Indiana Pacers, no título 98, e ele não conseguia fechar, e ele dizia que ia fechar, e todo mundo dava pressão na entrevista, ele dizia, foi só um jogo ruim, vamos fechar na próxima. Foi só todo mundo, mas você disse isso e não foi, e o Red Miller te fechou, e o Rodman não, e eles não via. Foi só um jogo ruim, a gente vai fechar na próxima. Ou seja, é mental, mental. É, É como lá o Jokic, né? O Nicola é naquela demais. E o entrevista, pessoal naquela lá da entrevista pressão, dele que cara, olha virou a meme lá. pressão. A Pressão. pressão, você tem medo de sentir a pressão nas finais. Ele pressão, eu sou acostumado a jogar na Sérvia. Aí você vê os caras Então, lá no jogo sérvio, é, a bomba estourando e tudo, os caras concentrados para matar para o último lance. Ou seja, é o mental que faz muito. Tem que ter o físico, tem que ter o técnico, tem que ter o tático. Mas nada disso aí, se o mental não tiver equilibrado, não vai te tirar de lá. Não tem como. Você vai Verdade. extrair o seu mental. E e só Francisco, me diz uma coisa, Francisco, nesse teu programa que você participa lá, no Domingo Esportivo, que você Isso. participa já há bastante tempo, né? Mais de 10 anos, 20 Já há anos, não é 3 isso? anos. Não, o 3 anos, programa né? tem 30, mas eu vou entrando no quarto ano agora. Eu comecei em 2021 com o Jurandir Parente. Esse programa é só de futebol? Não, pelo contrário. O programa Domingo Esportivo ele é comandado há 28 anos pelo Jurandir Parente. Ele sim é funcionário da casa, ele convida as pessoas. Ele tem uma penetrância muito grande. A gente já entrevistou o Falcão, jogador, e tem acesso a várias pessoas da imprensa nacional, Vanderlei Luxemburgo. Ele traz uma moçada massa, CEO lá de São Paulo. Tem o Fernando Freire, Fernando Ferreira, perdão. Gosto mais dele, ele é da Esportes, ele trabalha com a SAPs, inclusive essa SAP da Portuguesa, ele está ajudando na transição da empresa dele. Ele tem isso, tudo ligado ao esporte. Lógico que o futebol é o carro-chefe pelo apelo aqui no Brasil e principalmente no estado do Ceará. Mas a gente fala de tudo, e não só do esporte em si, mas de temas relevantes. Por exemplo, quando a gente fala casos de racismo, de homofobia, questão do preconceito que o brasileiro sofre muito, por exemplo, Renan, quando vai jogar no Sul-Americano afora. Porque aqui no Brasil o racismo, né, é crime. Em outros países já não é. Tem só aquele indicativo de respeito de etnias, de raça, não é isso? Mas o Brasil sofre. Então a gente levanta esses temas. É bem bacana. A gente discute também, por exemplo, a seleção brasileira está mal. A gente não discute só o jogo em si. Por que a CBF não consegue? A gente tem aquela questão dos empresários que acabam fechando. O basquete também tem muito disso. Inclusive, hoje a gente vê até uma trégua, né? Você deve ter visto hoje, né? Entre a CBB, né? E a Liga, né? Eles estão conseguindo foi ali a para o Brasil. NBB e a CBB, eles estavam E juntos a lá no Jogo CBB das Estrelas. No Jogo das Estrelas já estavam juntos lá. Teve uma E hoje trégua saiu, geral. estava vendo oficializado. Parece que Isso, vai valer nos jogos da Liga e os times da Liga vão para as competições jogar fora, né? Não só esses torneios aqui exato. sul-americanos, mas jogar na Europa. Eu acho que é aí que vai engrossar mais o couro, você está entendendo? Então, isso a gente debate Eu muito estou no entendendo. programa. O programa tem o seguinte formato: Durante Parente, ele traz convidados, normalmente eu sou um deles, traz convidados em diversas áreas, não traz só o pessoal do esporte, mas ele traz o pessoal que às vezes que é advogado, o pessoal do marketing, o pessoal da Entendo. psicologia, e a gente vai debatendo lá muito bacana. Até o doutor Nélio Tombini, que sempre participa, ele é um psiquiatra do Rio Grande do Sul, eu estava me lembrando agora, depois que você perguntou, ele fala muito da questão da inteligência emocional no esporte, no dia a dia da gente,
a questão de como um podcast desse aqui, por exemplo, saber que a terapia não é só você ir a um médico, a um psicólogo, a um psiquiatra. A terapia é você tentar expressar-se da melhor maneira possível em lugares seguros, como, por exemplo, aqui. Podcast é uma das coisas mais bacanas que tem. Porque primeiro o cara que ele escuta, ele tem uma interseção com você. E as pessoas que participam desse podcast, obviamente, a gente não vem para cá para conflito, para briga, vem para cá para agregar, cada um dando a sua opinião, falando bacana. E isso é bem legal. E lá ele tem essa pegada. Então, é a rádio, você conhece, você é daqui, é a rádio de maior penetrância. Você tem ideia lá, a gente no pico pega 32, 33 mil ouvintes Muito bom, muito bom. Muito bom. Lá E a gente agora... só perde pro João Inácio Show, que é o espetáculo de comunicação, né? Que é o João Inácio Júnior. E muito antigo, né? Muito antigo também. É antigo também, Francisco, nós temos agendado aí para os próximos programas, já com o presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, que ganhou agora a eleição, e com o vice-presidente, o Roberto Ito, né? Que é muito amigo meu. E também eu estava conversando, e também temos com a amiga Suzete, que já foi da Seleção Brasileira de Basquetebol, acho que você já conhece também, e também estava conversando hoje com o Hernando, agora há pouco, antes do programa começar, convidei o Hernando também para participar do próximo programa, né, na próxima vez, e eu tenho muitas perguntas para o Hernando, inclusive eu vou perguntar para você agora o que você acha sobre esse assunto que eu vou conversar com ele. Você sabe que a nossa Federação Cearense de Basquetebol, desde que da última eleição, ela ficou paralisada. Isso já faz mais ou menos uns 5 a 6 anos, se eu não me engano, né? Eu me lembro que na época eu convidei o Hernando e nos encontramos eu, o Hernando, Afonso Melo, eu não me engano se a Liliana estava junto, acho que estava também, e nós nos encontramos lá na padaria romana, lá na 13 de maio, e nós sentamos e eu disse, ô Hernando, quem tem que ser o presidente da federação agora é você. Ele, mas como tal? Não, não interessa, então vamos lançar essa chapa, que você vai ser o presidente da federação. E aí nós lançamos a chapa, o Foi Hernando o lançou a início do chapa. Muda Brasil, Renan? Fui eu que fiz com ele. Então tá com uns coisa. 6 anos, viu? Tá com uns 6 anos. 6 anos, né? Antes da pandemia, eu lembro disso, antes da É. pandemia. Aí ele disse, mas tem seu apoio, não sei o que, eu disse, não, apoio totalmente, vamos aqui, tem eu, o Afonso, tal, chamei na época o Djalma, não sei se você lembra, o Djalma que faleceu agora há pouco Sei tempo, quem é. o Djalma, o Fontinelli é muito amigo meu, o Fontinelli que é secretário lá da CBB, né, e o Djalma era braço direito do Fontinelli, sempre foi. Então eu disse, olha, não tá aqui, agora a hora é essa, da gente fazer isso aqui. E nós lançou a chapa do Hernando, aquela chapa, né? Acho que era até o nome era esse mesmo, Muda Basquete, Muda alguma coisa. Brasil. Era Muda Muda Brasil. Basquete, E aí tivemos que colocar um advogado, foi colocado advogado, fechou tudo, até hoje se encontra subjúdice lá, né? Então, mais de 6 anos que nós não temos basquete no Ceará. Não tem mini basquete, não tem infantil, não tem infanto, não tem juvenil, não tem nada. Nós estamos paralisados no basquetebol em todo o Brasil, não participamos de nada, de nenhum campeonato brasileiro, de nada. Quantas gerações de basquete nós já perdemos? E o Adelso Julião continua lá, também não é o presidente mais, não pode fazer mais nada, já está com 90 e poucos anos, né? Continua nadando, que ele faz natação também. E eu pergunto para você, o que você acha disso tudo? Você que é radialista e tudo, que acompanhou isso tudo no basquetebol. Inclusive a confederação muito me admirou, o Francisco. A confederação, que nós pensávamos que iria entrar ia interceder, ia entrar com um processo paralisando tudo, porque quando paralisa tudo, ela coloca um interventor. A confederação poderia. Exato, a confederação, pelo estatuto dela, como aconteceu tudo isso, ela já deveria ter colocado um interventor há muito tempo. E o Gui Peixoto, que é muito meu amigo, que era o presidente antigo, que agora assumiu que era vice, não fez nada. Lavou as mãos porque não queria se incomodar com o Adelso Julião, que não sei o quê, e não fez nada. E aí o que acontece? Faz 6 anos que a gente só se fala em o basquete master, o basquete. Gosto muito do basquete master, você sabe que eu dou o maior apoio. Fui 10 anos campeão de basquete master jogando pelo Brasil, fui campeão mundial jogando com Israel e tudo, em Natal, campeão mundial.
Mas o basquete não é o máximo, o basquete é o mini, é o infantil, é o infanto, para É nós a tudo. base até, né? Então, o que é que você acha disso tudo que está acontecendo conosco? Você que acompanha tudo isso também de muito tempo. Ó, eu vou lhe dizer, isso me dói, por quê? Porque eu jogava, era garoto, jogava na década de 90 e a gente já via essas rusgas e ameaças que as brigas internas que eu tenho acabar prejudicando o basquete. Eu via isso ainda como garoto, da minha categoria 13, 15, jogava pelo Farias Brito na época, com o professor Luiz Weber, né? Um abração aí pro Weber. Joguei também na ABB, joguei com o Daniel Russo, professor Núbio, né? Ave Maria, jogava, gostava dessa parte técnica, mas quando eles conversavam, e a gente vai aprendendo, vai ficando adolescente, adulto, entendendo, e vendo que isso aí era, essa política acabava se sobrepondo ao interesse do basquete, que é o que você fala, é formar gerações. A gente está aí, são 6 anos parado, mas a briga tem uma década, você sabe disso, mais de uma década. Então a gente está aí perdendo, de estar crescendo, a gente teve dois momentos importantes com o Carcará lá nos anos 2010, né, 2012, 13, que teve uma boa participação na liga, e agora com o Bons Carcalaio. E a, tempos. bom, pois é, bons tempos. E agora a gente fica, como você disse, se não fossem as associações para tentar movimentar, a gente nem isso ia ter, que é o que está salvando. Porque se não tivesse, por exemplo, você criou uma associação, né? Por quê? Porque se não fossem esses movimentos, não tá, ia estar mais parado o basquete. E como você diz, a gente deixa de fomentar a base. Quantas hoje você vê escolinha de futebol de meninos jogando aí? Escolinha do Flamengo, escolinha do Corinthians, escolinha do Ronaldo R9, aqui em Fortaleza, no Eusébio, Itaitinga, garimpando. E o basquete perdendo espaço. Por quê? Porque a gente também tem talentos. Eles não fluem como flui aí nos Estados Unidos, aos montes na praça. Mas a gente tem muitos bons jogadores de alto nível. Você não vê o tanto. Com toda essa falta de base, a gente tem brasileiros estourando no mundo. Você tem, por exemplo, você tem um fenômeno como. Imagina quantos Marcelinho Huertas, que com 40 e tantos anos são cestinhas do futebol europeu. Você está entendendo? Exato. Você tem E lá com quantos jovens 29. nós perdemos aí em Fortaleza que poderiam estar jogando aí no basquetebol cearense, ou estar jogando lá na NBB, né? Fora. Ou em São Paulo, Isso. Porque não quantos? tem um apoio. Porque a gente sabe, quando a gente fala de apoio, não é só o apoio, vamos lá, o pai, não. O cara desse precisa comer direcionado, ele não vai poder estar trabalhando, precisa de um incentivo. Ou seja, a gente sabe que tem alguns incentivos do governo que ajudam, o municipal, estadual, federal, ele consegue alguns patrocínios, mas a gente precisa de uma política concreta, pública, privada, mas isso passa para começar a se pegar para uma empresa, para um governo, para alguém. A AG, ele tem que ver uma organização, ele tem que ver uma confederação sólida que ele confie, ele tem que ver movimentos internos que ele possa, não, aqui esse projeto é legal, esse projeto eu posso tentar investir, eu acho que vai dar resultado. Não tentar começar uma coisa e depois briga, e é o que, como eu lhe digo, de novo, nós temos muita matéria-prima. A gente vê tanto menino jogando. Divac é um, Divac ele organiza os rachas, né? Tem menino de todos os G, de 17, 18, 20, a gente vê menino ali com tanto potencial que a gente pensa, mas na base, se tivesse apertado um pouquinho esse parafuso, esse cara hoje era 10 vezes melhor. E coisas que a gente não consegue, porque era para a gente ter mais oficinas, mais estimulações, mais professores de educação física, tentando fazer isso. E a gente, felizmente, fica preso nessa briga. Teve um que eu apresentei, Renan, lá pro treinador do BNB. Hoje ele tá jogando lá. Mas o cara é uma promessa, aquele é um moleque enorme, tipo o Shaquille O'Neal, ele, tá ligado? Moleque É o Bomba, é gigante. o Bomba, o Bomba. Não, é o Arthur, que joga lá, que O bate Arthur bola desse Bomba, corrente lá. cabelo enrolado, grandão, Ele, cara, o bem Arthur, novinho, se tivesse monstro. pego a base, eu apresentei ele. O Arthur tivesse pego uma base boa, aquele cara tava um monstro, tanto que quando Tava um ele foi monstro. ele foi pros campeonatos com o BNB Clube, ele se destacou lá. São dois times do BNB levou. O BNB levou o time A e B. No B tava se destacando, o cara que cru, começando a jogar e aquela coisa toda, tá entendendo? Mas imagina aquele Tem cara, sotaque, moleque. Renan, já tá com moleque. sotaque, né? É, exatamente. Incentiva, ele faz rifa para poder viajar e tal. Renan, o moleque é enorme, o cara é forte. Pois é, Se mas o que mais me 14, preocupa é a gente não participar dos campeonatos brasileiros, os infantos, o juvenil, tá entendendo? Esses campeonatos brasileiros, isso é que me preocupa, Divac.
Não, exatamente, é porque a gente não tem uma organização. Pra gente ir para um brasileiro precisa de uma organização, de uma federação, de uma confederação que ajude os times aí, né? Vamos formar o time, aquela coisa toda como era antigamente. Agora não tem mais. Não tem ninguém auxilia, ninguém tem uma organização. Ah, vou levar o time lá, não participa mais do brasileiro, entendeu? É não? Tô entendendo, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô que não tento a imagem, mas tudo bem. Perdeu a minha imagem aqui, não sei por quê. Ah, mas tudo Enfim, bem, segue o barco. segue o barco, vamos lá. Então, Divac, é o seguinte, eu dou mais um minuto para você fazer mais alguma pergunta e o nosso amigo Francisco Corrêa fazer as finalizações dele. Não, só queria agradecer ao Chico, que ele é meu amigo, ele joga comigo. A gente joga junto, Somos campeões juntos. somos campeões juntos, vice-campeões do Brasil. Exatamente juntos, é uma figura que eu tenho o maior respeito, eu gosto muito dele. Queria agradecer a ele ter topado aqui, participar do programa. E eu quero manter o contato, Chico. A gente vai ter outras oportunidades que você, com essa toda a sua maestria do rádio, né, vai estar nos auxiliando aqui. Quero sua participação aqui no nosso programa futuramente. Eu que agradeço. Um minuto para você, Olha, Francisco Corrêa. Um minuto para você Vamos lá, minutinho de finalizar. finalizar. Pronto, vou finalizar. Agradecer, viu, Renan aí. O Renan eu conheci antigamente, agora voltei a conviver. O Divac sempre bati bola com ele, agora estamos mais próximos. E um prazer, Renan, parabenizar pelo programa, o Divac, parabenizar aí pelo projeto, cara. Dizer que eu estou sempre à disposição. Falou de esporte, falou de educação, falou de motivar, tirar essa molecada do meio da rua desde cedo, botar no esporte, na quadra, virar um cidadão, esporte é saúde e é vida. Abração, Renan, abração Divac, cara. Foi um prazer, cara. Um abraço. Foi muito bom, pessoal, foi muito bom. Nosso programa hoje contou com Francisco Corrêa, nosso grande amigo, radialista também, muito entendido no basquetebol, também joga basquetebol, né? Grande craque. E também temos entrevistas aí com o Bial, temos entrevistas com o meu amigo Espiga, temos diversas entrevistas aí. E um pedaço do jogo também que aconteceu na sexta-feira. Será transmitido para vocês. Então não esqueçam, programa Top Sport, todas terças-feiras e quintas-feiras, às 20 horas, no canal 15 da NET, Multiplay, transmitido para todo o Brasil pela Alaris e pela Com Brasil, e também pelo YouTube com meu amigo Divac, que está aqui com vocês, diretamente do TI. Não é isso, Divac? Um grande abraço e fiquem com Deus. Abraço forte, Renan. Fique com Deus. Tchau, tchau. Top Esporte transmitido pela Multiplay, canal 15 NET, Alaris, com Brasil e YouTube.
jogo aqui do Fortaleza. Ao meu lado, Alberto Bial. Muito bom ter você aqui com a gente hoje, tá, Alberto? Vamos falar sobre a expectativa do jogo de hoje, tá? A importância desse jogo, né, para a classificação aí do Fortaleza. E se você acha que a influência de estar em casa ajuda, né, potencialmente ao placar. Várias situações, circunstâncias que vieram favoráveis nesse primeiro tempo de jogo. O time adversário, ele veio um pouco soberbo, veio achando que o jogo já estava ganho antes de terminar o jogo. O que aconteceu? O nosso time se encheu de brilho, está jogando com uma personalidade muito forte e deixou o jogo a um ponto, entendeu? Não tem diferença. Então, essa personalidade do nosso time, ela sendo mantida no segundo tempo de jogo, nós temos grandes chances de sair com uma vitória muito importante para a nossa equipe. Estratégias aí que já podem ser faladas para a possibilidade do Fortaleza nos playoffs? Não, eu acho que tem que ser uma coisa de cada vez. No esporte, eu aprendi isso. Esse jogo de hoje é muito importante. A viagem para São Paulo contra São José e Mogi são 3 jogos que a gente está encarando com muita responsabilidade e muita importância. E o basquete cearense, ele está sempre jogando com alma. O basquete cearense sempre mostra e dá um exemplo para a sociedade do estado do Ceará, muito bacana. Então isso está acontecendo novamente hoje, me deixa muito orgulhoso. É isso que mostra e comove também ainda mais a confiança da torcida, né? Exatamente, porque quando os resultados não acontecem, o brasileiro tem uma forma de agir que só gosta quando está ganhando. E muitas vezes não dá para ganhar. E um campeonato muito equilibrado. Mas o nosso time é muito forte. E quando chegar no momento decisivo da competição, nos playoffs, a gente espera que a gente esteja bem colocado lá e a gente possa fazer o resultado que a gente merece. Que o estado do Ceará merece, que o Fortaleza Basquete Cearense merece. Que é o resultado lá nas cabeceiras. Assim como está acontecendo hoje. Exatamente. O basquete que nós estamos jogando hoje é exemplar. Ele foi calculado, ele foi dentro de uma estratégia que foi adotada, que deixou o time deles, como eu falei com vocês, assustado. E o que é importante agora é manter essa estratégia e manter essa personalidade, esse comportamento que o time demonstrou no primeiro tempo de jogo. Tá nota 10. Vamos manter isso.
final de jogo já, aqui, né? Apesar do placar, parabenizar a Fortaleza hoje. Eu acho que conquistou novamente, pôde conquistar ali a confiança da torcida. Qual a expectativa do jogo, a visão do jogo que você teve hoje? E o que é que você acha que pode ser ter contribuído ou ter investido nos próximos jogos aí no futuro? Eu acho que nem você falou, a gente mostrou que a gente tem garra, tem basquete. Franca soube fechar o jogo, eles são um time de muita qualidade. Praticamente todo o time é seleção brasileira, então nós fizemos um jogo muito competitivo, estava empatado no último quarto. Eles meteram umas bolas na qualidade deles, então a gente mostrou que a gente pode jogar com qualquer um. Acho que a gente mostrou isso contra o Minas aqui em casa também, mostramos contra o Flamengo fora. Agora a gente tem que só amadurecer um pouquinho nesse final de temporada para conseguir fechar os jogos um pouquinho melhor. Eu acho que defesa, ataque, o que é que você investiria aí nos próximos jogos? Eu acho que a nossa defesa foi muito sólida hoje. Apesar de eles terem feito 83 pontos, eles fizeram 83 pontos difíceis. Então é só ter um pouquinho mais de cabeça no ataque, saber que a gente quiser explorar no ataque. Então, só ter um pouquinho mais dessa maturidade para fechar o jogo. Obrigada, então, tá? Final do jogo, um jogo disputado. A gente teve ali um jogo acirrado, apesar do placar agora, que não teve muita diferença. Fortaleza mostrou, né, para que veio jogar hoje, com ataques bem ostensivos com o adversário. O que é que você fala sobre a expectativa dos próximos jogos? Ataque mais defesa? Qual a tua visão do jogo de hoje? Cara, hoje o jogo nós jogamos num nível bem alto e lógico também que Franca é uma das principais equipes, se não a melhor equipe do Brasil, e também jogou num nível alto, acho que jogo bem equilibrado. Tô muito orgulhoso dos meninos pelo trabalho que eles vêm fazendo. Acho que é um momento do campeonato importante, a gente tem 5 jogos a mais e para essa reta final com chance de classificação, de playoff, e a gente vai atrás disso. Então, torcida ainda aí na esperança, né, do Fortaleza. Sempre. Torcedor tricolor, esperança é a última que morre. Então a gente está sempre lutando e temos condições. E hoje o jogo mostrou exatamente isso, a esperança de novo no time, na classificação, na esperança de novo na torcida estar participando, né, presente nos próximos jogos. Exatamente, a gente tem jogos agora aí para fazer fora de casa, que são importantes também, adversários diretos. E vamos com tudo, vamos para cima. Final de campeonato agora tem que ser fortalecer esse macho agora. É isso aí. Tá nessa vibração. Free audio post-production by alphonic.com.